Vamos cantar! Na sua mão, a vitória já é sua. Foi Deus quem te entregou, bênção pura e sem mistura. Olá, eu sou a Ângela do Herivelto. Olá, e eu, Herivelto da Ângela. Está no ar mais um programa Bênção pura sem mistura. Bênção pura. Prova de que Deus existe está aqui nos fatos que eu vou relatar para você refletir. Sem mistura é o que a gente deseja para a sua vida. Há cerca de um mês atrás, o pastor fazendo a agenda, das ministrações da igreja, andando com a gente, por algumas vezes até São Paulo, sentiu no coração o desejo, de nos convocarmos para nessa manhã estarmos aqui, trazendo a palavra de Deus contada dentro do nosso testemunho de vida. Eu espero que o nosso testemunho sirva para edificar a tua vida também, porque no testemunho de vida que nós temos passado, nós encontramos o alicerce, que é a palavra de Deus, se renovando em nossas vidas dia a dia. Esta é a mais grande e pura verdade. Agora, quando Ele nos convocou, quando Ele nos deu essa missão, eu confesso para os irmãos que as coisas estavam bem mais suaves. E naquele momento, contar o testemunho era testemunhar e relatar a vitória já concedida pelo Senhor em nossas vidas, Eu gosto muito de uma música que o Conjunto Renascer canta, que eu vivo de milagres, E essa é a mais pura verdade na minha vida e da minha família. A gente tem vivido uma vida em que a gente tem precisado encontrar, de tempos em tempo, os milagres. Para que os irmãos entendam um pouco da nossa situação atual, eu preciso recapitular, e todos lembram dessa história, do qual a Ângela, há 3 meses atrás, há mais de 90 dias atrás, foi acometida pelo Covid. E a Ângela, já por ser uma pessoa transplantada, ela toma remédios imunossupressores, isso abaixa a imunidade, isso fragiliza a pessoa. E todos lembram daquela terrível história que nós vivemos aqui nesta terra, A Ângela foi hospitalizada, entubada, muito mal, a ponto de as notícias que eu tinha nos primeiros dias com os médicos não eram as mais esperançosas. Mas a gente louva a Deus, porque a gente sabia que estava amparado por uma multidão do povo de Deus aqui na terra orando e intercedendo. E a Ângela saiu de lá com vida. A Ângela saiu de lá uma nova pessoa. A Ângela saiu de lá até com um rim transplantado, que no começo eles não davam como certo de voltar a funcionar, e ela saiu de lá com o rim funcionando. Ou seja, Deus devolveu ela para esta terra perfeita, linda, maravilhosa. Para mim, melhor ainda do que estava. E como eu era grato ao Senhor por isso. Só que nas nossas vidas, eu não sei se na tua, mas na minha tem sido assim, Vem uma luta, vem uma tempestade, ela passa, mas passa-se o tempo, vem outras lutas, outras tempestades. E essa segunda luta, essa segunda tempestade passada por esses últimos tempos, nós já estávamos agendados, pelo nosso pastor para estar aqui testemunhando. Ele não sabia, nós não sabíamos o que estaria por acontecer. E há cerca de 15, 20 dias atrás, a Ângela volta a passar mal. A gente corre com ela para São Paulo, porque lá onde ela transplantou, o pessoal tem todo o histórico e sabe como se proceder nos atendimentos a ela. E lá diagnosticam a Ângela com mais uma infecção importante, alta, grave, que volta novamente a afetar os seus rins. E a Ângela fica lá no hospital mais uma vez mal. E agora, assim como a Ângela, e aí eu entro a minha parte na história, não só ela desgastada fisicamente, mas mentalmente, e aí sim se encontrava o Herivelto também, desgastado mentalmente e fisicamente. Porque eu vou confessar para os irmãos, nós somos humanos, nós somos carne e nós somos fracos.
E eu confesso para os irmãos, e aquilo que eu falo aqui, eu sei que também está ali na vida da minha esposa. Nós estamos cansados de tantas idas e vindas aos hospitais. E eu percebia isso quando eu tive que levar a Ângela para ser hospitalizada mais uma vez. E eu andando com ela ali, tentando arrastar ela meio que com força, ela doente de um lado e eu querendo escorar ela do outro, e um escorado no outro praticamente, nessa última internação dela. Eu procurava me segurar e me conter, para não denunciar para ela aquilo que eu já sei que ela queria denunciar. Estou cansado. Estou cansado. E aí, enfim, ela fez ali aquele tratamento, esse último tratamento. Tratou a infecção, se curou da infecção. Mas houve novamente, um dano renal. E há cerca de 10 dias atrás, houve a alta. Mas ela saiu de lá com um catéter. Para, se necessário for, fazer de novo. Ou voltar para uma máquina de hemodiálise. Porque o rim não está oferecendo ainda as respostas que os médicos querem. Então, se encontramos aqui hoje, numa circunstância que nós não imaginaríamos lá quando fomos convidados. Onde simplesmente testemunharíamos todo aquele grandioso milagre que Deus fez naquele tempo. Mas, irmãos, vão entender onde eu vou chegar. Porque nessa vida eu vivo de milagres. Eu queria convidar você nesta manhã a abrir um texto da palavra de Deus, que nós ainda lá no hospital, falou muito conosco, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao versículo 18. Eu vou aproveitar aqui que eu não enxergo muito bem a palavra do Senhor ali, a Bíblia, as letrinhas, eu ando sempre com ela, mas eu não... Aqui é bem melhor, Então diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, ou eu gosto da interpretação que fala corrompido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, que o Senhor esvazie o homem falho, o frágil homem erivelto, e que Teu Espírito Santo, somente o Teu Espírito Santo, use, Deus, esse altar, este púlpito, esta boca, para falar algo que venha edificar o Teu corpo, que aqui está, e o Teu corpo, por onde Ele estiver nos assistindo neste momento. Eu faço essa oração agora me colocando na Tua disposição, no nome santo de Jesus, e pedindo que nada venha roubar a nossa atenção, a nossa concentração, de entregar a Tua mensagem aqui pregada em nome de Jesus. Amém. Irmão, se tiver depois a versão que fala de corpo corrompido, deixa ela mastigada para a gente aí. Mas esse texto, quando Paulo escreve, a segunda carta de Coríntios, quando Paulo escreve, é uma carta escrita pessoal dele para justificar, toda a sua natureza humana e tudo aquilo que ele haveria ter sido feito e ensinado na primeira carta, com relação aos princípios que a igreja de Cristo tinha que ter aqui na terra. E ali Paulo travou batalhas terríveis na primeira carta de Coríntios, porque ao instalar e ao ensinar a igreja de Coríntios na época, ele teve grandes dificuldades de ensinar e colocar aquela igreja no verdadeiro caminho do evangelho. Coríntios era uma região no litoral da Grécia. E era uma região que vivia debaixo de uma devassidão pecaminosa muito grande. Pecados de imoralidades sexuais terríveis, Naquela época, postes eram imagens de órgãos genitais e muitas coisas horríveis. Deuses, Toda aquela história que muitos de nós já conhecemos com relação aos deuses do passado da Grécia. E Paulo precisava ali instalar a igreja do Senhor Jesus. E quando ele vai fazer esse trabalho missionário e levar a palavra do Senhor àquela igreja, e fundar e formar aquela igreja, ele precisa trazer àquela igreja, aquelas pessoas que caminhavam ali, uma visão espiritual.
e para criar-se e trazer uma visão espiritual ali, ele tinha que combater muita coisa. E uma das coisas que ele tinha que combater era esta cultura. E Paulo teve grande trabalho. A primeira carta de Coríntios ele fala bastante coisa, de ensinamento para a igreja e das lutas que ele travou ali. E na segunda carta, que é essa que nós estamos aqui, Paulo vem mais do seu lado humano, apresentar as suas deficiências e as suas fragilidades, diante de tantas lutas que ele travou na sua vida. E aí quando ele chega nesse texto de 2 Coríntios 4, de 16 a 18, ele diz assim, olha, ainda nosso homem, ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Sabe, eu estava no hospital com a Ângela quando foi trazido esse texto à nossa memória. E quando esse texto veio à nossa memória, esse texto ficou no meu coração. Ficou na minha vida naquele momento e cravou em mim. Porque o que Paulo quer dizer do homem exterior que se corrompe? Eu quero abrir um paralelo e um parêntese para comentar com os meus irmãos. Talvez essa seria a maior resposta da nossa enquete aqui nessa manhã. Mas homem corrupto, quando Paulo trata aqui nesse texto, não é somente disso que ele está falando e que pode ser uma verdade sim. Mas o homem corrupto que ele coloca aqui, o homem corrompido, é o homem destruído, estragado pelas lutas e as circunstâncias que a vida o levam. E eu paro para, primeiramente, colocar para diante de você, para que você entenda essa questão do homem corrompido e do homem exterior corrompido e do homem interior que se renova. Eu preciso deixar bem claro para você o que eu vou tratar com relação a esse homem corrompido. E corromper-se significa perverter-se moral, olha só, ou fisicamente. É uma das colocações para corromper. Verbo transitivo direto. É o homem que pode perverter-se moral ou fisicamente. Ou ainda, numa outra interpretação também de um verbo transitivo direto, pode-se dizer que é tornar-se apodrecido, estragado. Sabe, Paulo, quando fala nesse texto, ele tem muita propriedade no que diz com relação ao seu estado físico e humano. Se você parar para olhar em 2 Coríntios 11, de 23 a 29, ele vai dar ali uma série de situações que ele viveu na sua carne, nesta vida. E ele fala que lá ele sofreu naufrágios, que ele foi apedrejado, que ele sofreu quarentenas de açoites, que ele sofreu ataque de falsos irmãos, que ele sofreu ataque na sua nação, nas nações vizinhas, em viagens missionárias. Paulo sofreu um monte de circunstâncias na sua própria carne. E aí nesse texto ele diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa. Quando Paulo fala disso, ele não está falando dele propriamente na questão moral. Por que ele não está falando dele na questão moral? Porque a questão que ele trata aqui agora, ele deixa claro que é que o corpo dele fisicamente estava cansado de tantas batalhas travadas. E aí esse texto entrou no meu coração porque assim eu me encontro hoje. Assim eu me encontro hoje, assim minha amada esposa nos encontramos hoje. O corpo cansado, o físico cansado e exausto de tantas batalhas. Mas assim como Paulo, a nossa inegociável fé tem nos dado força e nos ajudado a caminhar. Porque o homem interior se renova dia após dia. As circunstâncias não são as mais favoráveis. Som. Mas eu vivo de milagres. O homem exterior é esse homem que nós vemos. Talvez alguns irmãos há dias atrás me vissem ainda mais cansado,
mais desgastado do que hoje aqui estou. Talvez esses homens, né? Homens e mulheres de Deus que nos vissem há dias atrás, nos viriam nessa forma, tanto eu quanto a Ângela. Mais desgastado do que estamos até hoje. Porque essa palavra tem se renovado em nossas vidas. Mas, o homem corrompido é um homem que na carne sofre o cansaço físico por desgaste natural do tempo. Sabe aquela questão da tua idade que vai passando? Natural, né? Vai desgastando, né? As células vão envelhecendo, né? Mas o homem exterior também se corrompe por aquilo que eu falei lá no começo do pecado, né? O pecado na sua conduta moral. E o homem exterior também se corrompe pelas lutas da vida, porque elas exigem dele um grau, tamanho de esforço para se manter de pé. E quem de nós um dia na vida ou neste momento não está dizendo assim, eu estou cansado, irmão Arivelto, de tantas lutas que eu tenho travado. O homem corrompido pela sua parte moral, ele usa o quê? Práticas ilícitas que ferem a regra natural da honestidade. Esse é o homem exterior. É um pouco do homem exterior que Paulo nos relata aqui. Mas eu queria agora separar outros dois tipos de homens. E desses, eu tenho o privilégio de estar inserido, e você, meu irmão, está inserido num deles. A questão do ímpio e a questão do servo do Senhor. A questão do justo e do pecador. O ímpio, aquele que está distante, aquele que está fora da presença de Deus, não consegue encontrar nele o homem interior que se renova a cada dia. Ele se encontra então totalmente desamparado dessa nutrição interior que flui na vida dele mediante a ação do Espírito Santo do Senhor. Essa é a característica hoje do homem ímpio, aquele que está longe de Deus. Então, olhando para essas circunstâncias no mundo, nos dias de hoje, as pessoas têm andado fazendo as suas mais terríveis loucuras e se encontrado distante do Senhor. E cada vez mais caminhando a passos largos para a morte sem Cristo. E ontem, interessante que ainda ontem, um pouquinho que conversávamos numa reunião familiar, eu e alguns irmãos, chegávamos mais uma vez à maravilhosa conclusão de que a volta de Jesus é eminente e real a cada dia. Você olha para as Sagradas Escrituras e você percebe que dentro das Sagradas Escrituras praticamente há mais nada que se esperar, a não ser o soar da última trombeta, e daqui sairmos desse mundo carnal e falido em que vivemos, desta carne que sofre as dores e as aflições dessa terra. A volta de Jesus é eminente. E você que está nos vendo e nos ouvindo aqui nesta manhã, eu queria dizer para você, ei, ligue o teu sinal de alerta. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, porque a qualquer momento, quando você olhar para as ruas e os locais aqui, você não encontrará mais o povo que tem reservado a vida. Jesus está voltando, meu amado, e nós queremos que você, juntamente conosco, largue esse corpo carnal de falhas e de dores e viva um corpo celestial, louvando eternamente ao Santo do Santo, onde não haverá pranto nem dor. Aquele que vive sem Cristo, dentro desse texto, só consegue se encontrar no homem exterior. Porque ele não consegue, por não haver nele a liberdade de ação do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. Sabe, cara? E a gente vê escrituras de Paulo e a gente fica assim, meu, cara é maluco. Algumas coisas que ele traz para nós à tona dentro da palavra de Deus, a gente olha assim e fala, meu, só um maluco para dizer, né? E Paulo fala do desgaste
desta terra, em tempo terreno, ele coloca o homem exterior que se corrompe, o homem interior que se renova de dia em dia. E no texto seguinte, abre aí, coloca aí o versículo 17. O cara passando tudo aquilo que eu já relatei aqui para os meus irmãos, ele diz que neste tempo presente, a leve e momentânea tribulação. Meu irmão, você consegue achar na vida e na luta que você tem travado algo leve e momentâneo? Explica isso para mim. Irmão Erivelto, eu estou passando uma tribulaçãozinha. Eu estou passando, irmão Erivelto, uma lutinha. Você já olhou para o seu problema, para a luta que você tem travado? Eu quero abrir um parênteses agora e vejo aqui meu irmão Jeff. Usando ele, com licença, do exemplo de estar na academia, Jeff, diariamente. A batalha para perder, né, irmão? O peso. E fala para nós, meu irmão, é uma lutinha só. É só uma tribulaçãozinha lutar para contra suas adversidades, coisas dessa forma. Paulo, quando ele escreve aquele texto, uma série de lutas travadas na sua vida, e ele diz que isso é momentâneo. Mas o texto não termina aí. Logo em seguida ele diz assim: para nós, isso produz um efeito de um peso eterno de glória muito excelente. E aí eu começo a encontrar o homem interior que se renova a cada dia. Porque o que Paulo quer dizer? Que todas essas aflições do tempo presente não estão para ser comparadas à glória futura que está por vir. A glória futura que está por vir é um privilégio que os crentes no Senhor Jesus hoje querem pregar e anunciar, que não tenha Jesus no seu coração. Porque nós sabemos que esta carne vai ficar, mas que nós teremos um corpo transformado para louvar e exaltar ao Santo dos Santos. Eu fico tão feliz quando eu lembro disso, que lá diz que lá teria um novo nome. Amém, porque Erivelto, eu vou falar para vocês, viu? Mamãe e papai estavam inspirados, viu? E eu não sei qual será o meu nome lá, mas eu sei que vai ser bonito. Sabe, o Erivelto, que é um homem, que é uma carne aqui, tem uma voz horrível para louvar. Mas lá eu vou louvar o Santo do Santo para todo sempre. Lá minha voz vai ser linda no coral celestial. Na carne, no tempo presente dói. Paulo dizia isso. Mas o Espírito de Deus que habita em nós nos renova, nos dá força para continuar caminhando, nos dá força para continuar marchando, nos dá força, nutre, alimenta, sustenta, renova, fortifica. É a melhor vitamina que o ser humano nesta terra pode receber. E dentro dessa questão, eu queria trazer rapidamente 3 tópicos muito importantes. A primeira questão humana em que vivemos é a luta da carne contra o espírito. Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E a esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Sabe, meus irmãos, estar em Cristo, você que nos vê, nos ouve, estar em Cristo não é fácil. Sabe, eu gosto muito, eu acho engraçado, né? Tem uma publicação que postam muito ainda, né, por aí,
de algumas loucuras que o ser humano faz. E dizem assim, o ser humano nem a NASA explica. Você já viu esse tipo de postagem? Não. O ser humano, só Deus para explicar. Há tempos atrás, das igrejas, pela porta da casa de Deus aberta para estarmos louvando na casa dele, porque não aguentávamos mais ficar presos dentro de casa. Se pudéssemos, sabe, tirávamos o pastor da porta da igreja, dos obreiros, abríamos a porta e entrávamos para prestar nosso culto aqui. E aí o tempo passa. E por causa, muitas vezes, de um veículo de comunicação que foi criado para facilitar, o que nós fazemos hoje? Ficar em casa mais um pouquinho, descansando. Tem a live. Sabe, mas eu acho interessante isso, porque, na realidade, isso é uma luta comum do crente. Isso é uma luta comum do ser humano. Aqui o texto de Gálatas diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne constantemente. Eu lembro de um exemplo, de uma experiência muito forte que eu e a Ângela vivemos. Você já teve vontade de matar? Alguém já teve? Só vai ser eu que vou levantar a mão aqui e dizer, já tive. Deus, tem mais gente normal aqui, amém. Eu já tive vontade de matar. Um profissional da área da saúde, uma vez, foi fazer um procedimento na Ângela. Era um procedimento que era para ser simples. Passar um catéter na sua artéria. E ele errou o procedimento. Ele furou a Ângela errado. E a Ângela teve uma interna. A Ângela foi sendo sufocada pelo sangue dentro dela. Aquele sangue foi inchando ela, foi inchando ela. Ela ficou sem pescoço. Ela ficou sem pescoço. O sangue tomando ela por dentro. E eu do lado dela o tempo todo. Mas o que está acontecendo? E ela só inchando, ela só inchando. As pessoas que viram ela naquela noite achavam que ela não amanheceria viva. Porque aquilo de uma tal forma, sei lá, que ela ia explodir por dentro. E aí foi quando o procedimento feito errado. E aquela noite foi desesperadora para mim do lado dela. Irmãos, ela não conseguia tomar água. Naquela noite a gente pegava aquele copozinho menor. Eu pegava, né, aquele copozinho menor. E quando ela conseguia pedir água para mim, ela já nem falava mais, por tanto sufocada está. Eu pegava e derramava na boca dela. Ela por dentro. O homem exterior, o Erivelto. Ser um cara conciliador, um cara... Irmãos. Tive mesmo. Mas Deus é tremendo. Porque quando eu conheci a cara do médico, que fez o absurdo daquilo que ele tinha feito nela, eu não sabia que era ele, o fulano que fez. Ela estava no quarto em recuperação, um dia depois, ele apareceu lá rapidamente, e ela estava cochilando. Estava no quarto? Não, desculpa. Ele apareceu no quarto lá, eu estava lá esperando ela subir da hemodiálise. E aí ele bateu no quarto, botou a cara ali. Aí perguntou quem era o paciente que estava. Aí eu falei, Ângela. Aí ele, Ângela. Todo desconfiado. Ah, tá. Ela está onde agora? Ainda perguntou assim. Não, ela desceu para a hemodiálise. Ah, tá bom. Fechou a porta e saiu. Quando a Ângela chegou no quarto, que eu descrevi a pessoa que chegou lá batendo, perguntando por ela, ela falou que era ele.
Falei, rapaz. Presbítero João, Deus me guardou de pecar ali, porque eu ia no pescoço dele. Mas glória a Deus que nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos dá os livramentos. E naquele momento Deus me preservou desse constrangimento, dessa situação terrível, desse pecado. E Deus continua a cuidar da vida da Ângela. E a Ângela foi restaurada daquele mal. Ainda que passado por constrangimento, ela foi e venceu. Ela passou. E na nossa vida é assim. A carne, ela luta contra o espírito que nos impulsionam a viver pelas nossas práticas naturais de satisfação atual. Mas nós precisamos parar e sempre pedir a Deus a força necessária para que nós possamos viver, para que nós possamos sentir o Espírito Santo nos direcionando, cuidando e sustentando as nossas vidas. E aí eu faço a pergunta para você: de que forma você tem agido? Você tem procurado resolver as suas coisas com as suas próprias forças? Ou tem colocado elas diante de Deus para que Ele resolva? Eu queria te dizer que se esse homem exterior que impede tem aflorado mais do que o homem interior, você vai resolver pelos seus próprios meios e você vai se frustrar. Vou te dizer também, se você estiver dobrando o teu sofrimento e a tua luta e clamando pelo santo céu para a sua vida. E nós vivemos isso. O segundo ponto que eu queria dizer para você aqui, dentro desses homens que militam um contra o outro, o homem exterior do seu estado físico milita contra o homem interior. O homem exterior acusa o golpe do cansaço e sucumbe a ele. Mês de setembro, sabe qual que é a campanha do mês de setembro amarelo? Quem sabe? É o suicídio. E por que pessoas têm se suicidado? Porque exterior, amantes de si mesmos, dos seus desejos pessoais, e aí por isso se frustram de várias as maneiras, de várias as lutas, e passam-se em luta. Esses problemas, e perdem o controle emocional da sua saúde, e aí entram em estado doentio, e acabam muitas vezes levando isso ao seu próprio suicídio. É uma triste realidade. Tudo presa, carnal, ela é faca. Nós que anteriormente não víamos falar, né, dessas doenças da mente, do cansaço que vem sobre as nossas mentes, hoje nós vemos isso tão intensamente. Quantos de nós aqui já não passaram por situações em que a mente se perdeu do controle do corpo e precisou até fazer um tratamento? Eu tive um distúrbio de ansiedade. Perdeu o controle do corpo e o corpo sentia dores de todos os lados. E eu não me envergonho de dizer que precisei fazer um tratamento com tarja preta durante 6 meses para recuperar a mente e para que ela pudesse continuar tomando conta do corpo. Mas eu queria dizer para você que existe uma tarja celeste, que existe uma tarja com um peso muito eterno de glória, disposto a curar o seu emocional, a restaurar você da depressão, a assinar e trazer para você um novo prazer de viver esta vida, e esta vida em abundância, porque é o que Jesus nos prega, que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Eu queria dizer para você, nesta manhã, que está me ouvindo aí, que se tem passado num estágio de depressão, ou algum outro distúrbio nesse momento psicológico, nós conhecemos um Deus que restaura a psique humana. E é esse Deus que está disposto a te dizer
que te ama, que quer. Se coloque diante dele. Abra o seu coração e busque. Na igreja mais próxima que estiver, vá ao encontro desse Deus, vá ao encontro da sua palavra. Se ajoelhe diante dele e confesse como o Senhor da sua vida, que você vai ver o que é de fazer por você. Porque Deus não te criou para morrer. Deus não te criou para que você fosse entregue a este mundo da depressão, da desilusão, da insatisfação, da falta de prazer de viver. Ele te criou para que você viva uma vida, e uma vida na esperança daquele que volta para buscar a sua igreja. Uma vida daquele que voltará para buscar e salvar aqueles que com ele aceitaram como seu Salvador. Sabe, eu estou aqui falando de testemunho, estou contando só um pouquinho das lutas que nós já passamos. Mas eu preciso dizer uma coisa, ainda que doa, ainda que fiquemos cansados, como nós somos felizes quando nós estamos bem. Nós fazemos as mais terríveis loucuras familiares, sabe? Loucuras santas. Nós se amamos, sabe? Eu, marido e minha mulher, nós se amamos mesmo. Quando está tudo bem, tem beijo, tem amor, tem carinho. Quando está os filhos em casa, tem festa, tem farra, tem sarro. Sabe por quê? A alegria de Cristo está em nossas vidas. Corinho, que eu estava lembrando esses dias, antes de trazer essa mensagem, que falava muito ao meu coração, e dizia assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. E assim a gente tem caminhado. Lá em casa, o lema para celebrar Cristo é o seguinte: não está doendo nada, Ângela? Ela fala não. Glória a Deus. Então vamos rir, vamos brincar, vamos conversar. Porque a alegria é a nossa força. Então as lutas e as circunstâncias vêm. O corpo corrompido e cansado aqui. Mas no interior existe um espírito que tem cuidado e nos sustentado dia após dia. Continuaremos caminhando, sem saber o dia de amanhã. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. Abre ali, solta o versículo 18 aqui para mim. Deus é tão bom. E é dentro desse texto que eu quero terminar também. Na terceira parte dessa fé inegociável, ou da inegociável fé. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe, meus irmãos, quando eu leio esse texto, e dentro da questão dos homens, interior e exterior, vejo na nossa vida uma batalha, uma outra batalha com relação à fé. A fé corrompida e a inegociável fé. A fé corrompida é aquela com o exterior, que se deixa envolver por tantas das coisas deste mundo que acaba perdendo a visão do Deus real em que ele serve. Sabe, esse mundo bombardeado de redes sociais, de informações, né, que tem criado muitas vezes ideologias dentro de um próprio evangelho, que tem distorcido a visão do reino de Deus. E eu tenho, porque muitas vezes a gente olha a caminhada nos dias de hoje, primeiro, consigo mesmas. É aquela coisa que para ser feliz, não só isso, mas muitas vezes pseudos, doutores,
e mestres dos dias atuais têm ensinado visões e têm trazido coisas que têm nos roubado que é a visão de que o reino de Deus está próximo de ser manifestado. E a palavra de Deus diz ainda, né? Que nos finais dos tempos, se possível for, enganariam até quem? Os escolhidos. E tem pessoas que têm se corrompido. Sabe, desculpa, não entenda como uma bronca, mas como um sinal de alerta. Talvez você seja capaz de ficar horas cuidando do teu físico, do teu corpo numa academia, mas você não consegue ficar 10 minutos meditando na palavra. Talvez você horas do lado tomando um suco e um solzinho, mas você não consegue fazer 10 minutos de oração clamando a Deus. Sabe, isso é um defeito que nós temos. Muitas vezes nós estamos com o coração grato, estamos tão feliz, tão feliz, tão feliz, e tão contente, e tão alegre, e a gente não para nem para agradecer a esse Deus que está te dando esse bem-estar. Você pensa que não, a tua fé está corrompida. Sua fé está naquilo que você está vivendo. Mas aí na hora da dor, né? Cadê, Senhor? Cadê? O que está acontecendo? Tá aquele desespero. Mas, independente das circunstâncias, como eu cantei aqui, o homem interior, ele não vive por aquilo que vê, como o texto disse aqui. Ele vive por aquilo que ele crê. E o maior texto, para mim, na Bíblia, que personifica a fé que nós temos que viver, é o texto de Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. E aí eu falo um pouquinho mais aqui do meu testemunho. A previsão médica, a previsão da medicina do homem, é de que o rim que a Ângela transplantou ali, até mais cedo, nós saímos de lá quarta-feira bem abatidos, homem exterior, porque a previsão não era das melhores, não é das melhores. Nós saímos de lá abalados. Outro saiu bem, amor. Meu Deus. Saímos de lá tristes, de ter ouvido aquilo. Mas como eu disse, a minha fé ela não é movida pelo que eu vejo. A nossa fé não é movida pelo que nós vemos. O médico fala que o caminho vai ser um novo transplante. Mas pela fé que eu tenho no meu Deus, os rins que estão adormecidos podem voltar a viver. Sabe, ainda que não tenha chegado o tempo de Deus, eu quero subir aqui numa futura oportunidade para testemunhar que aqueles rins que hoje têm 5 centímetros vão voltar a ter 11, 12, como é o de um rim normal. Porque eu creio no Deus do impossível. Porque ainda que o homem exterior esteja cansado, o interior Deus renova cada dia. E nós vamos continuar caminhando. Nós vamos continuar buscando. E nada disso vai roubar a nossa fé no Deus do impossível. Nada disso vai roubar a nossa fé. Porque já doeu tanta coisa. E dói tanta coisa. Mas não dá para ninguém negociar comigo isso. Porque eu sei quem tenho crido. E também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. E você, meu amado? Você tem vivido a sua crença naquilo que você vê? Ou você tem crido e vivido nesses tempos na esperança daquilo que Deus vai fazer? Porque Deus é Deus. A palavra dele diz que ele não é homem para que minta. Tivemos já
ao longo dos tempos, várias experiências com relação à fé. Essa foi só uma, e foi bem atual, né? De que os médicos não esperam que esse rim da Ângela volte a ficar bom. Mas houve situações em que nós fomos colocados em xeque. E numa das experiências pessoais muito fortes que eu tive com relação a isso, com relação à fé, a Ângela estava no leito do hospital, precisava fazer uma hemodiálise, e o seu catéter falhava. E quando aquilo falha, não filtra bem o sangue, e a pessoa fica mal, os desconfortos vêm. E a Ângela naquele momento estava num estágio em que o potássio dela estava altíssimo. E para quem conhece sabe o que acontece com potássio alto. E para quem não conhece eu vou explicar para você. Quem está com potássio alto, ele vai paralisando o corpo. O corpo vai paralisando da pessoa. A pessoa vai perdendo a sua coordenação motora total. E diz que o último estágio do potássio é parar o coração. E numa das vezes que a Ângela precisou fazer hemodiálise, ela entrou em estado de emergência nesse sentido. Só que o catéter não funcionava bem. E foi um desespero naquele dia. A Ângela fez hemodiálise de manhã, não muito bem, veio para casa, por volta de meio-dia ela começou a sentir o corpo adormecer. Nós corremos para o hospital e falamos, olha, a Ângela está mal, ela precisa fazer hemodiálise. E só no tempo que ela estava esperando ali para o pessoal preparar uma máquina para tentar fazer hemodiálise nela, ela já nem andava mais direito. Já estava quase por cadeira de roda para entrar para dentro da máquina. E naquele momento, né, quando você deixa ela lá na sala, eu não posso fica lá as enfermeiras, a equipe, né, para cuidar dela, e foram ligar a máquina dela. Naquele mesmo instante eu recebi a mensagem de um amigo, um irmão meu, pastor hoje, muito querido, me perguntando como é que estavam as coisas. Eu falei, meu amigo, eu estou passando uma situação difícil agora, e contei para ele rapidamente, minha esposa acabou de entrar lá para tentar fazer hemodiálise, não está nada bem. E ele falou para mim assim, Erivelto, você tem fé? Eu falei, tenho. Em nome de Jesus, você coloca a mão na parede agora, onde você estiver. Eu fui lá e coloquei a mão na parede. Fora do Hospital Santo Amaro ali. Na direção na reta do quarto, né? Onde ela estava sendo tratada. Falou, coloca a mão na parede aí agora, minha irmã, e começa a orar. Interceda pelos medicamentos, interceda pelos equipamentos. E peça para que Deus possa mover o sobrenatural naquele lugar, meu irmão. Ora aí que daqui a pouco eu converso contigo. Eu acabei de orar, a Ângela me mandou uma mensagem do celular, Erivelto, você não acredita o que aconteceu. O que foi, Ângela? Você acredita que o enfermeiro só colocou a mão no catéter e ele começou a funcionar e está perfeitinho aqui? Glorificado seja o nome do Senhor. É essa fé que nos move, que muitas vezes nos leva a adrenalina pura. Fala, meu Deus, e agora? Mas é quando ela precisa chegar, ela chega. Ela encontra. Ela traz o resultado, ela traz a resposta, ela dá a vitória. Sabe por que ela não dá essas vitórias terrenas? Só para trazer para nós uma pincelada das grandes e maiores coisas que estão por vir. Das coisas eternas. Sabe, irmãos, eu vivi muitos anos no meio do Evangelho, esperando, né, ouvindo falar de que Jesus vai buscar, que Jesus está às portas. E eu nunca tive coragem de dizer uma coisa, Senhor, pode vir hoje que eu estou pronto. Eu tinha meio que um medo com isso, acho que não sei se é porque era jovem, né? Acho que tem que aproveitar um pouco mais ainda. Mas lá quando eu estive internado com a Ângela lá no meio do ano, né, um dia a gente já estava lá tão cansado de esperar ela sair daquele hospital, que eu falei do lado dela, Ângela, vou falar uma coisa para você, na real, na boa. Ele podia vir hoje já, né? Senhor, vem aqui, busca nós, vai acaba tudo isso aqui, esse sofrimento, essa dor, essa angústia. Pode vir, Senhor, eu estou pronto. Louco. Louco por Jesus. Porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado da minha família e vai continuar cuidando. Sabe, a Ângela saiu de lá quarta-feira, e olhando os exames dela, pela visão humana, a qualquer momento, ela pode ter um desconforto e eu ter que correr com ela para o hospital. Homem exterior. Mas o homem interior, que está cuidando de mim e dela, diz assim, olha, fique em paz. Porque você vai voltar lá para a consulta. E Deus está no controle. E Deus vai agir.
E Deus vai operar. Sabe, filha? Fique em paz, viu? Vai ficar boa até quinta-feira. Hoje à noite vai estar aqui, ó, escancarando o amor de Deus pela vida dela, pela nossa vida. E eu tenho certeza que tudo aquilo que tem sido passado e travado em nossas vidas vai ser para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Você crê nisso, meu irmão? Solta aí a música pra gente aí, por favor. Se você não conhece a nossa história ao todo, nós fomos abençoados ontem e recebemos uma música que nós vamos compartilhar com você agora. De que Deus existe, está aqui nos fatos que eu vou relatar para você refletir. Uma família aparentemente tradicional, sobre ela existe algo sobrenatural. O pai, a mãe, o filho e uma filha adotiva, e o desejo de ter mais um membro na família. Início de 2014, tudo certo, o desejo de ter mais um filho estava mais perto. O coração dos irmãos ansiosos, transbordando impaciente, esperando a chegada de mais um ano. Felicidade contagiava a família inteira, um sonho que mexeu com todos, de tal maneira uma família, conforme o projeto de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Uma base bem estruturada no evangelho, um conceito alicerçado e levado muito a sério. Foi fundamental toda essa estrutura para que juntos vencesse as barreiras futuras. Eu já falei no início e volto a repetir: a prova de que Deus existe está aqui. 2014, gravidez anunciada, nada ofuscaria a bênção tão aguardada. Gratidão era o sentimento que reinava, eles estavam se sentindo realizados. Louvado seja Deus, tudo certo até que ninguém podia prever. Louvado seja Deus, tudo certo até que aconteceu algo que ninguém podia prever. Aos 7 meses de gestação, ela passa mal, a bolsa estourou. A criança nasce prematura e vai pra UTI. Logo em seguida ela perde o funcionamento do rim. E o chefe de família, um cara de autoestima, radicalmente muda toda a sua rotina. Infelizmente teve que se sacrificar, ver a esposa e o filho internados no mesmo lugar. E meio a tudo isso ele se desdobrava, levava uma rotina de hospital, trabalho em casa, deitava, anunciava pela fé inabalável, oração em cima de oração, muito preocupado a situação. O filho se fechava, achando-se culpado pela fase conturbada. Entrava-se no quarto, sozinho e chorava. Apenas com seu videogame ele extravasava. Sua irmã compartilhava o mesmo sentimento, uma angústia que lhe trazia muito sofrimento. Suando a sua mente, ela se calava. Infelizmente não estava entendendo mais nada. A mãe segue internada e o filho na UTI. Passaram-se 10 dias, ele não pôde resistir, faleceu. Ela se poderia no sepultamento pra família inteira, um grande sofrimento, uma cena que os filhos não conseguem entender. O seu pai abraçado com o caixão do bebê, sem querer entregá-lo para ser sepultado. A mente abalada, o coração esmagado. Depois de tudo isso tinha a segunda fase, tratamentos, hemodiálise. Passaram-se 3 anos de sofrimento, dor, até que Deus enviou um anjo doador. Depois de transplantada ela volta pra casa e pra família. A vida volta a ser normalizada, os tratamentos continuam pra não dar rejeição. Eles entendem que é Deus que tá na direção, tentando superar tudo que aconteceu. Unidos, vivendo na presença de Deus, dando exemplo de força, fé e perseverança. Depois da tempestade sempre vem a bonança.
2020, uma pandemia mundial, da China pro mundo inteiro, um vírus mortal abala a estrutura de todos os continentes e muda a rotina de todos daqui pra frente. Ela ainda se tratava, imunidade baixa, evitava aglomerações, até dentro de casa se cuidava, pois sabia que era do grupo de risco. E o seu teste pra Covid aponta positivo. Começa mais uma jornada desafiadora. Ela sempre foi guerreira e sempre vencedora. O marido anteriormente se internava por tabela, mas agora não podia ficar ao lado dela, entubada na UTI, no isolamento. Sua fé sendo testada a todo momento. Para os mestres da medicina, por caso perdido, mas a família sabe quem serve ao Deus vivo. Entre essas idas e vindas, o pai chega em casa esgotado. A filha, vendo aquela cena, sente que precisa fazer algo e se oferece para ficar com a mãe no hospital enquanto ele dá uma relaxada. Mas ele olha para ela e fala: filha, você tem uma mãe biológica com a saúde perfeita. Você não precisa passar por tudo isso. E ela, com o coração aquebrantado, responde: chamar vocês de pai e mãe quando tudo está bem é fácil demais. Mas agora eu preciso mostrar que sou filha, pai. Tinham vários momentos que a força acabava, mas quando um desanimava, o outro levantava. Mesmo acamada, ela não se vitimizava e dava força quando o marido precisava. Várias vezes o Rafa chegou a pensar como seria um mundo sem sua mãe por lá. Bastava somente o telefone tocar pro coração disparar e ele se desesperar. As coisas pedia a bênção pra mãe todo dia através do telefone, mas ela não respondia. Até que um dia a Ângela com todo o pão me respondeu e as cruzes chorou, o coração tremeu. O Erivelto e a igreja em relógio de oração, até estranhos se puseram de joelho no chão. E ela sai do hospital mais uma vez vitoriosa, provando que é de Deus toda a honra e toda a glória. E a prova de que Deus existe está aqui. A vida de vocês é inspiração pra mim. Não importa o que aconteça, Deus está com vocês. Família Reis, filhos do rei. Família Reis, filhos do rei, filhos do rei. Agradeço ao Alex a composição dessa música, a Natália pelo apoio. E quem nos conhece sabe que essa música não está aqui para exaltar o nome do Senhor, ou não está aqui para exaltar o nome do Erivelto, nem glorificar o nome da nossa família, mas para contar um pouco do nosso testemunho, né? E essa música ela testemunha exatamente tudo aquilo que nós já travamos na vida, nesse tempo presente e no tempo passado. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador, porque eu posso dizer que só por Ele é que estamos de pé ainda. E eu louvo a Deus pela igreja do Senhor aqui na terra, por esta igreja. E talvez alguns de fora possam olhar e estejam preocupados com a parede preta, com uma cambalhota que possam dar aqui, com qualquer coisa que seja. Mas que é indiscutivelmente e inegociavelmente uma igreja de fé, uma igreja de oração. Meus irmãos, eu rasgo o coração para dizer a vocês aqui que têm orado por nós, muito obrigado, porque nós temos a certeza, e nós sentimos em muitos dos nossos passos, essa oração chegando, essa resposta chegando de Deus em nossas vidas. Amém? Eu queria agora, para terminar,